Tá gravando? Tá gravando? Bom, acho que agora vai. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. A gente vai dar seguimento à série que a gente iniciou na última semana, que é falando sobre fotometria. Essa série de videoaulas, vamos tratar uma espécie de um curso online. Se você não, por algum motivo, não pode investir num curso, comprou a sua câmera agora, você que é entusiasta, você que está buscando conhecimento, esse é o lugar certo. Se por acaso você chegou aqui de paraquedas, eu vou deixar linkado aqui no card a nossa primeira aula que falamos sobre fotometria. Nessa aula que vamos ver a partir de agora, eu quero dar continuidade ao assunto de fotometria, porém eu quero falar dos elementos responsáveis pela fotometria. Quais são os ajustes de câmera que você vai precisar fazer para que você possa ter uma luz adequada e uma boa exposição. Nessa imagem, você pode ver o que eu chamo de triângulo de exposição. Alguns profissionais vão chamar de tripé da fotografia, os 3 elementos de base da fotografia. O nome não importa. O que importa são esses 3 elementos: ISO, diafragma e obturador. O primeiro elemento que eu quero tratar com vocês é o ISO. De uma maneira muito simples, eu quero definir para vocês que ISO é a sensibilidade do sensor, ou seja, o quão sensível à luz o sensor da sua câmera vai ser para que ela possa medir a luz que chega para ele. Podemos definir que o ISO é a sensibilidade do sensor, ou seja, você vai definir numa escala de valores o quão sensível à luz o sensor da sua câmera vai ser. De uma maneira muito objetiva, a gente pode dizer que em ambientes de pouca luz, sugere-se que a gente use ISOs mais elevados. Porque com pouca luz, meu sensor ele precisa ser mais sensível à luz para que aquela pouca luz que chega nele seja devidamente aproveitada. Por outro lado, em ambiente de muita luz, sugere que a gente use ISOs baixos, o mais baixo possível, porque já temos abundância de luz. Então o meu sensor ele não precisa ser tão sensível assim. Falando ainda sobre o ISO, ele tem uma particularidade. De uma maneira muito simples, eu vou te dizer que o padrão da sua câmera é o ISO 100 ou o ISO 50. Algumas câmeras mais avançadas vão trabalhar com o ISO 50. Então esse é o padrão. Quando você precisa subir esse ISO por carência de luz, o que você está fazendo é amplificando o sinal do seu sensor. Calma, a gente não vai falar de eletrônica aqui, vamos falar de uma linguagem bem simples. Imagina que você está ouvindo com o seu fone, seja um áudio, uma música, enfim. Quando você precisa dar maior atenção ao que você está ouvindo, seja porque tem muito ruído ou porque o volume está baixo, não é comum a gente pressionar contra o ouvido. É uma maneira que você tem de amplificar o sinal para você, humano. Em meios eletrônicos, pensa num botão de volume. Você vai lá no seu botão de volume e gira. Você está amplificando esse sinal, você está aumentando esse sinal. É exatamente isso que acontece com o ISO no seu sensor, só que de uma maneira bem mais microprocessada, vamos dizer assim. Para falar o mais simples possível, ISO é a sensibilidade do seu sensor, que vai começar numa escala de ISO 100 e a cada ponto de luz, ou seja, a cada ponto de EV, não sabe o que é EV? Assista a nossa aula aqui que a gente falou sobre o EV. Então, a cada ponto de EV, o meu ISO ele vai dobrar o seu valor, ou seja, o ISO inicial é ISO 100. Se eu quiser aumentar um EV na minha exposição, eu vou para o ISO 200. Se eu precisar aumentar mais um EV, eu vou para o ISO 400, conforme essa tabela que eu vou deixar aqui embaixo para você. Essa tabela são as tabelas do ISOs inteiros. Mas por que ISO inteiro? Porque nós também vamos ter o que a gente chama de terços de ISO. Ou seja, a cada um número inteiro, ISO 100, ao ISO 200, eu vou ter alguns terços de ISO, como você pode ver aqui embaixo. Ou seja, se eu passar do ISO 100 para o ISO 125, eu não ganhei um ponto, eu ganhei um terço. Eu só ganho um ponto se eu passar para o ISO
200. Compreendido? O segundo elemento que a gente vai ver aqui do nosso triângulo de exposição é o que a gente vai chamar de tempo de exposição, ou que é muito usado na linguagem fotográfica, obturador, ou velocidade de obturador. Particularmente, eu não gosto de usar o termo velocidade. Eu prefiro usar o termo tempo de exposição. Por quê? O que é o obturador? Eu tenho aqui uma maquinazinha que é uma sucata. É comum tentar me aproximar e não fugir de foco. Aqui dentro eu tenho um espelho. Quando eu levanto esse espelho, eu vou encontrar uma cortina, ou seja, como se fosse uma persiana fechada, e essa persiana está exatamente em frente ao meu sensor. Vai funcionar assim. Deixa eu me aproximar. Vai funcionar assim. Essa persiana está fechada e ela vai abrir para passar a luz e depois ela fecha. De uma maneira bem curiosa, eu vou deixar para você aqui o funcionamento do obturador em câmera lenta. Segue. Viu? Esse é o funcionamento do obturador. Então você vê que essa cortina, ela se abre e se fecha. Mas Erlande, com que velocidade? É você que vai ajustar. Quanto mais aberta essa janela ficar, ou melhor, quanto maior for o tempo em que essa janela fique aberta, mais tempo o seu sensor vai ser exposto à luz. Se você fizer uma configuração de um tempo de exposição muito baixa, a primeira cortina se abre. Quando ela se abre completamente, um tempo depois, essa segunda vem fechando. Mas se você ajustar um tempo de exposição muito elevado, ou seja, um tempo de exposição muito curto, melhor dizendo, ou seja, uma velocidade maior e um tempo de exposição menor, ficou confuso? Eu vou repetir. Se você configurar na sua câmera um obturador muito rápido, o que vai acontecer? Você vai ter um tempo de exposição menor. Assim, quando a primeira cortina começar a descer, a segunda já vai vir acompanhando ela. Uma característica interessante que a gente vai ter na fotografia sobre o obturador é o efeito diretamente ligado ao movimento. Eu posso ter o efeito de movimento congelado, ou seja, eu posso congelar um determinado movimento, como nessa imagem, ou eu posso também ter o efeito de movimento borrado. Típica foto de cachoeira que a gente vai chamar de efeito véu de noiva, como nesse exemplo. Erlande, como eu faço isso? Bom, para que você possa congelar um determinado movimento, a velocidade do seu obturador ela precisa ser maior do que a do objeto ou assunto que você for fotografar. Como isso funciona? Se eu vou fotografar um beija-flor e eu quero que a asa dele fique paralisada no ar, eu preciso ajustar uma velocidade do meu obturador que seja compatível à velocidade da asa do beija-flor. A gente sabe que a velocidade da asa do beija-flor é muito rápida. Então eu preciso de um tempo de exposição ou uma velocidade do meu obturador muito alta. Por outro lado, quando eu quero o efeito de movimento borrado, vai ser o oposto. Por exemplo, no caso da cachoeira, se eu ajustar uma velocidade muito rápida, eu vou congelar a água, eu não vou ter o efeito borrado. Eu preciso que o meu obturador fique aberto durante um determinado tempo, enquanto a água vai passando. Que tal fazer um teste? Pega a sua câmera e vamos trabalhar. O outro elemento que nós vamos ver no nosso triângulo de exposição é o diafragma. O diafragma, por definição, a gente vai falar que ele é um conjunto de lâminas que fica dentro da lente. Esse conjunto de lâminas, eles vão criar uma abertura para que a luz entre pela lente e chegue até o sensor. Essa abertura, obviamente, ela pode ser maior ou menor de acordo com a quantidade de luz que eu quero que entre. Assim como o ISO, o diafragma ele também tem as suas tabelinhas de pontos inteiros de FV em diafragma, conforme essa que eu vou deixar aqui. Assim como o ISO, o diafragma ele também vai ter os seus terços de diafragmas. Essa tabela que você está vendo
é a tabela de diafragmas inteiros, ou seja, são pontos inteiros de EV a cada mudança do meu diafragma. Porém, no diafragma eu também vou ter os terços de diafragma, ou seja, se eu estiver em F4, por exemplo, e mudar para F4.5, eu não ganhei um EV, eu ganhei mais um terço de EV. Se eu mudar para o 5.0, eu ganhei 2 terços de EV. Somente quando eu mudar para o 5.6, que eu mudei 3 terços, ou seja, 1 inteiro. Quieto, cachorro! Pelo amor de Deus! Será que o cachorro vai deixar eu gravar? Uma característica do diafragma vai ser o controle do efeito do que a gente vai chamar de foco e desfoque. Essa relação está diretamente ligada a uma propriedade que a gente chama de profundidade de campo. Eu vou falar com mais detalhes dela mais para frente. Por hora, tenha em mente que o diafragma ele vai ser responsável por focar e desfocar, basicamente. Como você pode ver na tabela que eu mostrei dos diafragmas inteiros, ele começa em números pequenos e vai aumentando. Porém, a abertura desse diafragma é inversamente proporcional ao número. Assim, números pequenos representam grandes aberturas de diafragma e números grandes representam pequenas aberturas de diafragma. Por isso, tente não gravar como diafragma grande ou diafragma pequeno. Por quê? Você pode achar que um diafragma 2 é menor que um diafragma 22, por exemplo. E é o oposto. Um diafragma 2 é uma grande abertura e um diafragma 22 é uma pequena abertura. O que eu preciso gravar também em relação ao diafragma é que grandes aberturas, ou seja, um diafragma 2, por exemplo, possui uma profundidade de campo pequena. De novo, eu falarei dela depois. O que você precisa ter em mente, por hora, é que grandes aberturas vão desfocar o fundo com mais facilidade. Por outro lado, se você quiser todos os elementos de cena em foco, é melhor que você use um diafragma mais fechado. Nesse exemplo, você pode ver que eu foquei no meu primeiro plano e todo o segundo plano ficou desfocado. Isso é característica de uma fotografia feita com uma grande abertura. Nesse caso, eu usei f2.0. Nesse outro caso, você pode ver que todos os elementos da cena estão devidamente em foco. É característica de uma grande abertura. Não, você é burro, cara, que loucura. Nesse caso, eu usei um F8. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, o nosso triângulo de exposição tem esses 3 elementos, que é o ISO, o diafragma e o obturador. Em aulas futuras, você vai ver que esse triângulo de exposição, ele vira um losango, porque vai ter outros elementos, mas isso relacionado ao flash. Por hora, eu preciso que você grave que esse triângulo de exposição é referente à luz contínua. Erlandes, o que é a luz contínua? Luz contínua é como a luz desse vídeo. Durante todo o tempo do vídeo, você está vendo essa luz me iluminando. Isso é uma luz contínua. A luz do sol é uma luz contínua. A luz de uma vela é uma luz contínua. É diferente tipo de um relâmpago, que acende e apaga em frações de segundo. Nesse caso, vai ser o flash que veremos em aulas futuras. Por hora, o nosso triângulo de exposição tem esses 3 elementos. ISO, que é a sensibilidade do meu sensor. Obturador, que é o que controla o tempo de exposição, ou seja, por quanto tempo o meu sensor vai ficar exposto à luz, e ele vai ser responsável por controlar o meu movimento, se eu quero congelar ou se eu quero borrar. E a abertura do diafragma, que vai ser responsável por foco e desfoque. Basicamente. Erlandes, é só isso? Não. Tem alguns detalhes a mais que nós veremos ao longo das nossas aulas. Nessa parte de fundamentos da fotografia, ou seja, eu estou buscando uma linguagem mais básica possível para te ajudar. E aos poucos, com o andar das aulas, nós vamos evoluindo em grau de dificuldade, ok? Então, no final dessa aula, eu quero deixar para você um desafio. Que tal o que você viu aqui em prática? Fazer uma fotografia, seja congelando um movimento, seja borrando,
seja focando no primeiro plano e desfocando o segundo. E você pode postar no seu Instagram e me marca. Eu vou deixar minhas redes aqui também na descrição desse vídeo. Para que a gente possa fechar, eu vou deixar aqueles recadinhos que são de praxe. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, assina o sininho, aperta o sininho para que você possa receber notificações nas nossas próximas aulas. E é isso, e até lá!